Boa noite, galerinha. Tudo bem? Tudo na paz? Tudo em ordem? Deus abençoe todo mundo, né? Primeiramente, agradecer a Deus mais um dia aí. Só que o meu não acabou ainda. O meu ainda tá longe de acabar. Tem que rodar um bom tanto ainda hoje, que o estouro do pneu ontem me atrasou bastante. Eu ia falar sobre isso, né? Sobre a questão do incidente que teve ontem, mas hoje é dia 27 de julho de 2026. Hoje seria aniversário do meu eterno amigo Cláudio. E não tem como. Ele é uma das pessoas que eu gostava muito, que eu tinha como um grande amigo. E infelizmente ele teve câncer, né, e acabou falecendo. Mas enfim, eu vou resumir um pouco, né, do que foi assim a nossa história de mais de 20 anos de amizade. Já faz 20 anos que eu tô na estrada, eu conheci ele antes. Conheci ele bem antes, na verdade, né? Mas eu não tinha, né, a amizade que eu tive com ele nos últimos 20 anos, né? Na verdade, assim, né? Eu não ia muito com a lataria dele, não ia muito com a funilaria dele. E foi uma das poucas pessoas que eu me enganei sobre a primeira impressão, sobre as atitudes, sobre mudar o que pensa, mas o erro foi meu, não foi dele, né? Eu tinha um pensamento sobre ele, mas era totalmente sem base, sem embasamento, na verdade. Ele tinha um Passatim e ele ia na escola, na frente da escola lá do comércio lá. E eu não sei por quê. Não sei se assim, a gente tinha muitos amigos em comum e eu acho que era o jeito dele, né? Ele não tinha essa amizade comigo, então não me cumprimentava, a gente tava em algum lugar, ele, sabe, ficava meio longe e tal, e acabou assim que eu pus na cabeça que eu não gostava dele. Olha só. Aí teve um dia, chegou um dia que eu quase não ia no Albatroz, eu sempre ia no Aquários, né? Aquários era mais povão e a Albatroz já era mais quem era sócio do clube, né? Então era um ambiente diferente. E aí eu cheguei até a falar um dia, eu tava meio chumbado, que ia jogar ele na piscina, olha, pra quê, né? Enfim. Aí o André, amigo nosso, falou assim, não, pô, o cara é gente boa, mano. Ele pode ser gente boa, mas pra mim não é, mas eu não tinha embasamento nenhum pra falar isso. Enfim, aí a gente acabou se encontrando em outras situações, né? E acabamos fazendo amizade. E a amizade nossa foi muito grande mesmo. De, de, de parceria mesmo, sabe? Assim, alguém que eu confiava e ele também confiava em mim, que ele desabafava muito comigo e eu com ele. E a gente bagunçou muito, a gente bagunçou demais, demais, demais. E são coisas que eu não posso contar aqui. Mas assim, era só presepada, mas não era nada de ruim, mas coisa que eu não posso contar aqui. Então assim, isso só foi fortalecendo a nossa amizade. Vou falar só um pedacinho. Tem uma vez que a gente andou em 6 no escortinho que eu tinha, mas o escapamento do escortinho que quebrou. Falei, vocês se viram aí, um em cima do outro aí, no colo, e o escapamento vai embora comigo. Mas ele era uma pessoa muito boa. Ele era muito bom. E ele tem uma vez que ele foi lá pra Rio Claro, na casa dos parentes dele, né? E na volta, naquele horário do nem de dia nem de noite. Aquele horário que tem que ficar veaco, que a gente não enxerga muito bem as coisas. E a hora que ele foi acessar a alça da Anhanguera, em Limeira, em Cordeirópolis, tinha um caminhãozinho todo apagado. Aí ele bateu na traseira do caminhãozinho e o pé dele enroscou embaixo do acelerador. Aí acabou quebrando o pé dele, virou para trás assim, estourou os tendões, tudo assim. E nem com cirurgia não conseguiu voltar no lugar. Ele quebrou a bacia, ele ficou, né, todo destruído.
E a gente rezou por ele, a gente visitou ele, né? A gente apoiou do jeito que pôde, né? E assim, após o acidente, acabou fortalecendo mais ainda a nossa amizade, mais ainda. Aí, teve um dia que, aniversário dele, a gente costumava comemorar nossos aniversários juntos. O meu dia 21, o dele e do Tiburcio dia 27 e o do Marcão dia 30, acho. Dia 30 ou 31, dia do aniversário do Marcão. E a gente, assim, sempre tava junto, né? Essa galera toda, a gente costumava comemorar os aniversários juntos. Aí teve um dia que a gente tava lá no bar do Toninho. O bar é praticamente o único bar que eu frequentava era o bar do Toninho. E a gente ia lá quase todo dia, jogar um truco, né? E tomar uma, se divertir, né, e tal. Aí nesse dia, no dia do aniversário dele, isso faz uns 20, acho que uns 22 anos isso faz. Foi esse acontecimento. Aí eu cheguei pro Toninho e falei assim, Toninho, se eu quebrar ovo no Claudião e me comprometer a lavar o bar depois, você deixa? Aí o Toninho falou, você se compromete? Eu falei, comprometo, deixa comigo. Ele falou, não, então tá liberado. Aí eu peguei acho que 2 cartelas de ovo. Aí distribuí pra galera, enquanto ele foi no banheiro, né? Fiz esse trâmite todo, enquanto ele foi no banheiro. Ladrão no truco que dava até medo. Escondi a carta, bicho era atrapalhado. Aí eu peguei e quebrei. Nossa senhora. Mas virou um sarceiro dentro do bar, mas virou um sarceiro. E a coisa que ele mais tinha ciúme na vida dele é o carro dele. Ele tinha um golzinho bolinha, na época era carro novo, o carro dele era bom, sempre teve carro bom, né? Graças a Deus, né? E aí eu, mamado, peguei e esfregava cheio de ovo assim em cima do carro dele, do capô do carro dele, assim, pegava e fazia assim em cima do carro. E ele ficava brabo, 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 brabo. Bom, enfim. Aí fomos pra casa, todo mundo fedendo a ovo. Lavei o bar. Acabei de lavar o bar, era quase 1 hora da manhã. E fomos embora. E a partir daí só cresceu a amizade. A Natália, minha filha, adorava ele quando era pequenininha, né? Ele sempre ia em casa. Ele era um cara que as crianças gostavam dele, ele gostava de criança. Ele era um cara muito carismático. E é uma amizade, é uma pessoa que faz falta na minha vida. Aí, quando eu soube que ele estava doente, né? Lógico, né? Fiquei chateado, mas eu não estava bem. Então eu não tinha nada de bom para passar para ele. E o meu medo era chegar perto dele e demonstrar isso para ele, que eu não estava bem. Então eu não tinha nada para oferecer de bom para ele. Não sei se foi covardia minha, não sei. Enfim. Aí no sábado eu trabalhei, acho que se eu não me engano eu fui para Santos. Aí eu cheguei em casa mais ou menos na hora do almoço. Comecei a mexer nas coisas, limpar minha casa, né? Tal. Aí a Débora me ligou. Aí ela falou assim, amigo, foi o Dé. É o seguinte, se você quiser ver o Claudião vivo, vai hoje, vai logo, porque o médico já falou que não vai aguentar. Aí eu peguei e chamei o Roberto, mandei mensagem pro Roberto. Coisa louca, né? Aí chamei o Roberto, falei, Roberto, parça, não, eu chamava de parça, ele me chamava de parça. Parça, vamos lá ver o Cláudio, mano. A Débora me ligou, disse que não tá bom não. Aí a Débora falou assim, como eu sei que vocês são muito amigos, vai lá ver ele. Aí eu falei, Débora, vou ver aqui. Chamei o Roberto, falei, Roberto, vamos lá ver o Cláudio, mano. Nós não foi ver ele ainda. E o Roberto tinha falado pra mim, falou, Marcos, se você não viu o Cláudio, não vai ver não. Ele já tinha ido visitar o Cláudio, né? Aí ele falou assim, não vai não, porque você não vai gostar do que você vai ver não. Eu sei que você gosta muito dele. Aí eu falei, mas caramba, né? Fiquei naquela, falei, vamos lá, parça. Ele falou assim, Marcos, mas e aí? Eu tô trabalhando, né? Ele fechava o bar 9 horas.
Falei, não, a Débora falou que tá aberto, vai deixar aberto a visita, né? Porque por causa do estado dele, né? Aí eu falei assim, não, vamos depois que você fechar o bar, a gente vai. Ele falou, tá bom, vamos ver, vem aqui na hora de fechar o bar, a gente vê o que faz. Aí, quando foi umas 4h30, 5 horas, a Débora ligou de novo, falou, ó, Cláudio partiu. Aí me deu uma crise de choro. Aí eu fui lá no bar, lembro até hoje, fui lá no bar. Aí cheguei lá já chorando e, né, todo mundo adorava ele era um cara muito bom. E acabou que eu não vi ele, então hoje, tipo assim, é como se fosse uma homenagem a ele, sabe? Pelo menos expor o que ele foi, né? Nossa, aconteceu muita coisa nesses 20 e tantos anos de amizade aí. Aconteceu tanta coisa, sabe assim, mas sempre coisas boas, a não ser o acidente dele, né, que foi complicado, mas é o tipo do cara que vale a pena falar bem dele, falar muito bem dele, e tá guardado aqui no meu coração. E coincidentemente, coincidente não, né, e ironicamente, né, praticamente um ano depois o Roberto faleceu também. Aí o Roberto é outro caso, é outra história que eu vou ter que me preparar para falar sobre o Roberto, para falar sobre meu pai, para falar sobre o Vitão. Oi, já tô indo já. Tô indo já. Tá cheio já? A tampa do ar não tem. Aí já acabou de bater, eu vou pegar a estrada, então vou encerrar. Então aí outro dia eu falo, tem que me preparar, falar sobre o Vitão, sobre meu pai, sobre o Roberto, tem que me preparar psicologicamente. Não que o Cláudio também não, mas assim, esses outros que eu falei é mais pesado ainda do que essa amizade que eu tenho com o Cláudio, que eu tinha com o Cláudio. Mas enfim, Claudião, parabéns pra você, onde você esteja. Deve estar tomando uma com o Roberto aí, com meu pai. Então, você faz falta, malandro. Você faz falta. Valeu, um abraço. Até a próxima. Partiu Balsas.